Sentinela vem aqui, diretamente da base do Sentinela 24 horas. E agora, nesta quarta-feira, damos continuidade às entrevistas com todos os candidatos e candidatas à Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, em mais uma edição do programa De Frente com a Coruja. E hoje recebemos a candidata pela coligação Coragem para Mudar, Mari Machado. Mari, muito obrigado por conversar aqui conosco, muito obrigado por estar aqui conosco. Uma boa tarde e seja bem-vinda. Eu vou pedir licença, então, para retirar a máscara, né, e desejar uma boa tarde a todos os que nos assistem e agradecer o espaço ao Sentinela 24 horas, né, de nos oportunizar esse momento de dialogar com a comunidade, apresentando as nossas propostas, o programa de governo que pretendemos desenvolver, caso seja o entendimento da população, né, a partir de 2021. Para iniciar a nossa conversa, meses atrás nós estivemos também conversando aqui no De Frente com a Coruja e eu lhe fiz uma pergunta do porquê ser prefeita de Santana do Livramento. Se passaram dias, se iniciou a caminhada eleitoral e eu pergunto, durante essa trajetória, os motivos mudaram, as motivações mudaram? Refaço a minha pergunta, por que ser prefeita de Santana do Livramento? As motivações continuam sendo as mesmas, né? Eu desejo ser a prefeita de Santana do Livramento, a primeira mulher prefeita de Santana do Livramento, porque me sinto preparada para exercer tal cargo, né, que é o cargo mais importante do município, ao mesmo tempo em que me sentirei muito honrada, se assim for o desejo da nossa comunidade. Acumulei ao longo da minha vida experiência para desempenhar essa função, conheço o município, conheço a máquina pública, né? Certamente essa experiência adquirida junto ao governo, enfim, o fato de conhecer a máquina pública é uma vantagem importante, porque eu não vou perder tempo, né, procurando o que eu tenho que arrumar, eu já sei o que precisa ser revisto na gestão e o que precisa ser organizado e o que nós precisamos melhorar, além, obviamente, de ter o compromisso com a minha comunidade, né? Eu tenho preparo para tal tarefa e tenho o desejo, né, de colocar a minha capacidade de trabalho, aquilo que eu aprendi ao longo da vida, que eu aproveitei, as funções que eu exerci, a rede, né, de conhecimento e apoio, né, que foram construídas ao longo da minha trajetória política, eu desejo colocar a serviço da comunidade santanense. Então, esse sempre foi o meu desejo e continua sendo, se for esse o entendimento da nossa comunidade. Eu espero certamente ter, durante esse período de campanha, né, agora faltando menos de 30 dias já para o encerramento do pleito, né, estar conseguindo passar essa mensagem. Acho que os primeiros 5 meses desse ano, onde eu estive à frente do Executivo como prefeita, eu passei um entendimento à população de que meu interesse é cuidar da cidade, cuidar das pessoas. As pessoas definitivamente se sentiram seguras naquele momento e isso é o que eu venho recebendo, né, ao longo desse período de caminhada da campanha eleitoral. Aproveitando o gancho da campanha eleitoral, conversávamos, inclusive antes desse iniciar a live, sobre as mudanças, né, na campanha, porque é uma campanha muito atípica devido a toda a situação da pandemia. Muitas pessoas encontraram outras maneiras de se aproximar do santanense, do eleitor. Te pergunto, como está sendo essa campanha eleitoral para ti? A campanha, para mim e para o meu vice-prefeito, né, o meu companheiro de jornada, o Ângelo Santana, está sendo muito boa, né? Nós temos recolhido assim, muito carinho da comunidade. É óbvio que nós encontramos as pessoas que estão decepcionadas com a política e elas certamente têm razão, porque a política tem deixado a desejar, né, no sentido de que as pessoas querem honestidade, as pessoas querem transparência na gestão pública, as pessoas querem comprometimento para resolver os seus problemas, né? Então há um desgaste, mas também há uma esperança, né? As pessoas estão buscando essa esperança e eu percebo claramente assim que posso ser, né, essa esperança que as pessoas estão buscando. Eu sempre digo, né, tem 3 elementos que movem as pessoas a votarem em um político ou em uma política, né? O primeiro deles é a credibilidade, né? A pessoa tem que ter credibilidade, a pessoa tem que
passar esse elemento de credibilidade naquilo que diz, de olhar no olho do eleitor e falar a verdade, né? O que é possível fazer pela cidade e aquilo que não é possível fazer, ou que vai demorar um pouco mais de tempo para ser feito. O segundo elemento é a confiança, né? Do eleitor, por exemplo, te convidar para entrar na casa dele, sentar no sofá, te oferecer uma água, né? Enfim, e conversar contigo no olho e ter a liberdade de te dizer aquilo que aflige, né? Que o aflige no seu bairro, no local onde ele mora, né? E o terceiro elemento que eu percebo assim que motiva as pessoas a votar é a esperança. E a esperança ela está necessariamente na capacidade que tu vê, né, na pessoa que é candidato de realmente realizar aquilo que se propõe, no conhecimento, né, que tem da máquina pública, da gestão pública propriamente dita, né, na capacidade de diálogo com as pessoas, né, na capacidade de diálogo com os diferentes segmentos da sociedade, né. Isso é o que dá esperança efetivamente para as pessoas. Então, a campanha está sendo diferente, de fato está, porque nós percebemos que há um grande desejo das pessoas, sabe, do abraço, do afago, do aconchego. Nós não estamos podendo fazer isso nesse momento, né, por conta da pandemia, mas só o fato de ir e conversar no muro, né, através da cerca, através das grades, né, poder dar um toquezinho, né, enfim, e olhar, né, e a pessoa vê a sua candidata ali na frente, que foi vê-la, que foi visitá-la, que foi ouvi-la, isso eu acho que já é um grande caminho. E nós, na nossa campanha, temos utilizado muito as redes sociais, né? A minha campanha ela tem uma interface com as redes sociais bastante importante. A gente trabalha muito com as lives, debatendo os temas de interesse da sociedade. Já falamos sobre diversas temáticas com pessoas que são da área, né? Que entendem do tema, saúde, enfim, segurança, desenvolvimento rural. Em seguida nós vamos ter outra sobre desenvolvimento urbano. Tem os vídeos que a gente faz, tem o Fale com a Mari, né, onde as pessoas estão fazendo contato direto comigo e eu dou retorno para as pessoas, né? Então tem inúmeros instrumentos que a gente vem utilizando de comunicação com os eleitores, e isso tem sido muito positivo, né? Há uma grande interação, né, com o segmento que utiliza as redes sociais, que é a grande maioria da comunidade. As pessoas hoje se informam através da TV, né, e através das redes sociais. E através do rádio, obviamente. Então, vocês são uma plataforma de informação, né, são um site e sabem disso. A adesão que tem quando vocês chegam para dar notícia é muito grande, porque é assim, efetivamente, que as pessoas estão buscando se informar. Dando continuidade, no outro momento que nós conversávamos, era um período de pré-campanha, então muitas ideias e muitos projetos não poderiam ser divulgados. Esse momento que conversamos é outro, e eu gostaria de saber quais ideias e projetos tu gostaria de compartilhar e tu pode compartilhar com a comunidade santanense. O programa de governo da nossa coligação Coragem para Mudar, né, que é integrada pelo PSB, no meu partido, pelo MDB, partido do vice-prefeito, PSDB, PL e Cidadania, é público. Né? Quando nós fizemos o registro da minha candidatura de prefeito e do Ângelo de vice-prefeito, ele foi protocolado também já na Justiça Eleitoral. E nós fizemos o lançamento dele na semana passada, através de um drive-thru, ali na Praça Getúlio Vargas, onde o pessoal foi até lá e nós baixamos o programa através do QR Code no celular das pessoas. Então, assim, o programa de governo é público para todas as pessoas saberem. Então, hoje nós podemos debater qualquer tema. Se tu me perguntar de tudo que nós estamos trabalhando, nós temos de ideias no programa de governo para a cidade, o que eu daria maior relevância, o que eu acho que é prioritário nesse momento, e por conhecer a gestão pública, por conhecer as condições da cidade, a situação financeira da cidade, eu diria que é melhorar a receita do município.
né? E para isso nós temos várias medidas a adotar, né? Primeiro, eu acho que o próprio governo tem que dar o seu recado. Eu já trabalhei 5 meses com 8 secretarias e com a redução de cargos comissionados, e essa é a nossa intenção. Nós vamos trabalhar com 8 ou 9 secretarias, porque talvez seja importante ter uma Secretaria-Geral de Governo, né, no futuro governo de 4 anos, mas também vamos reduzir, além de reduzir as secretarias, vamos reduzir os cargos comissionados. E temos várias outras iniciativas também para adotar, né, para melhorar o desempenho da Prefeitura e prestar um melhor serviço à população. O comprometimento da Receita do município hoje nos impõe um número muito reduzido, né? Enfim, um aporte financeiro reduzido para investimentos do município. Então, nós temos que investir na adequação da máquina pública, trabalhar a renúncia da Receita através da cobrança da dívida ativa, né? Fazer um georreferenciamento da planta urbana da cidade para, ter um IPTU mais justo, né? Quem tem uma casa maior paga mais do que quem tem uma casa menor e recebe menos serviços, né? Do poder público, criar uma central de compras, né, no município, um almoxarifado central, uma central de licitações, que vai dar certamente mais agilidade às licitações do município, apostar, né, numa central de projetos, não apenas para atender as demandas das emendas que nós vamos buscar em Brasília, e a comunidade sabe, né, que eu invisto muito nessa área, porque constitui uma rede. Eu trabalhei 12 anos em Brasília, então eu conheço, né, a máquina pública de Brasília também, e também do Estado, né? Então, além da gente estar preparado, né, para responder às emendas dos parlamentares e assim motivá-los a investir no município, nós também temos que ter os nossos projetos para ir buscar recursos, né, no governo federal, que é onde está a maioria do recurso do cidadão e cidadã brasileiros, né? E, além disso, nós vamos investir na captação de recursos internacionais. No nosso plano de governo está ali estabelecida a criação de um departamento de relações internacionais, a exemplo do que já tem em Rivera, né? Para além disso, acho que é muito importante pensar na geração de emprego e renda, né? E para isso, além, obviamente, da retomada da sala do investidor, né, que é uma facilitadora, né, para que os negócios andem, né, para que acelere a liberação de novos empreendimentos no município, com total transparência, nós vamos investir muito nas agroindústrias, né, que ainda estão em pequeno número no nosso município, mas que hoje já tem um grande significado na nossa economia. Nós vamos investir também na constituição de um polo binacional tecnológico. Rivera vai fazer o seu, né, e nós também, binacional, e nós também vamos fomentar aqui incubadoras, né, de startups que trabalham com a tecnologia e inovação, que não precisa da logística de estrada, apenas da logística de rede, né? E que pode ganhar o mundo, né? Tu ganha o mundo com os inúmeros talentos que nós temos aqui na UERGS, na Unipampa, no trabalho que é feito hoje no IFSUL, na Urcamp, enfim, nós temos uma gama de universidades, né, que criam esse ambiente possível da gente fomentar, gerando emprego e renda para a nossa juventude, dando perspectivas. E, claro, nós temos também que pensar no emprego para essas pessoas que não tiveram nunca uma oportunidade, nunca tiveram uma carteira assinada, né? Fomentar o empreendedorismo dentro das escolas, constituir parceria com as empresas para que a gente tenha essa oportunidade do primeiro emprego e também do aproveitamento de mão de obra capacitada no nosso município. Continuando, quem está nessa caminhada junto com a senhora é o professor Ângelo como candidato a vice-prefeito. Como a senhora classifica a relação vindoura dessa relação Mari-Ângelo no comando da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento em caso de eleitos? Primeiro eu quero dizer assim que foi uma satisfação a construção, né, dessa candidatura, né? Desde o começo, quando os partidos que estão caminhando conosco, né, definiram que fomos construindo, né, a ideia da candidatura, da minha candidatura a prefeita, eu sempre registrei que eu queria ouvir os partidos na sugestão do candidato a vice. E quando perguntada, né,
se eu tinha algum critério, né, para candidato ou candidata a vice, eu sempre dizia que eu queria, o meu único critério era e é ter um governo de paz. Eu acho que Livramento merece ter um governo de paz, um governo de trabalho, um governo de sintonia, né? Um governo que caminhe junto. E esse é o meu entendimento. Quando houve, né, a definição dos partidos pelo nome do professor Ângelo, eu fiquei imensamente satisfeito. O professor Ângelo é uma pessoa querida em toda a cidade, um professor. Ele já foi vice-prefeito no município, no governo do professor Bacedas, né? É professor como eu. Nós temos uma excelente sintonia e certamente nós vamos trabalhar juntos, porque a cidade precisa. Né? Quando termina a eleição, tem que acabar as divisões. Né? Esse é o meu entendimento. E todo mundo tem que olhar no mesmo objetivo, que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas que aqui residem, né? A melhoria da estrutura da cidade, né? Tornar Livramento uma cidade mais evoluída, com progresso, com emprego, né? Com trabalho para as pessoas, com infraestrutura, uma cidade onde as pessoas efetivamente se sintam felizes. Esse é o meu objetivo e também é o objetivo do professor Ângelo. Vocês vão conversar com os vices brevemente e vocês vão sentir, né, que é o nosso entendimento. Nós caminhamos juntos nessa mesma direção e eu estou muito feliz de caminhar ao lado do professor Ângelo e tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Falando um pouquinho da coligação Coragem para Mudar, como a senhora mesmo já comentou, formada pelo PSB, o MDB, o PL, o PSDB e o Cidadania. Como se formou essa coligação? Essa coligação se formou, ela vem sendo dialogada desde 2018, 2019, depois quando eu assumi o governo, no começo do ano, estive à frente da prefeitura por 5 meses, né, com o afastamento do prefeito. Eu fiz um diálogo com alguns partidos, né, para integrarem o governo, né, enfim, a decisão foi essa e a partir dali nós iniciamos a discussão, né, de formar essa coligação. A decisão, né, de denominá-la Coragem para Mudar foi, sim, uma homenagem a Eduardo Campos, né, pessoa com quem eu trabalhei até 2014, até o momento do seu trágico falecimento, né, naquele acidente de avião, e era uma fala que ele usava muito, né, nós precisamos ter coragem para mudar, e coragem para mudar é o que a gente tem, né, está no nosso DNA, nós queremos a mudança, nós queremos a transformação de Livramento numa cidade mais humana, mais feliz, uma cidade desenvolvida, onde as pessoas se sintam efetivamente integradas, né, que as pessoas se sintam parte também do governo, motivadas. Então, foi uma construção bastante tranquila e estamos caminhando juntos aí com uma bela nominata de vereadores e vereadoras. Eu quero aqui agradecer a todos os dirigentes partidários, né, que integram a nossa coligação, a cada vereador, cada vereadora que colocou seu nome à disposição num momento tão delicado da política, num momento tão delicado do Brasil, né, onde há definitivamente uma situação muito atípica com essa pandemia, né. Enfim, os desafios para o ano de 2021 serão muito grandes. Acho que agora nós temos que já começar a pensar no pós-pandemia, né, como estimular a recuperação econômica do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Nós não somos uma ilha, aqui nós fazemos parte de um contexto maior. Então, esses homens e mulheres que colocaram seus nomes à disposição, né, para serem vereadores e vereadoras, assim como o Ângelo e eu, para os cargos de executivo, são homens e mulheres corajosos. Eu agradeço a cada um deles o trabalho, a alegria com que eles estão fazendo essa campanha, né? A alegria com que eles estão levando os nossos nomes, o entusiasmo que está sendo demonstrado, né? Enfim, nós temos a expectativa de eleger uma boa nominata aí através desses partidos que compõem a nossa coligação. Aproveitando esse gancho, a senhora identifica que é necessária uma reforma na Câmara Municipal de Santana do Livramento, uma reforma nas cadeiras que são ocupadas hoje em dia no Poder Legislativo? Olha, eu vejo como muito complicado opinar sobre a Câmara de Vereadores, que é outro poder, né? Acho que, enfim, a população é quem vai decidir quem são os seus representantes e quem melhor lhe representará na Câmara de Vereadores, né? Avaliando o trabalho de cada um e cada uma.
Obviamente que os que estão concorrendo hoje têm essa expectativa, né, de participar. Na nossa nominata mesmo nós temos pessoas que já foram vereadores e que fizeram um bom trabalho e que ficaram fora por um número pequeno de votos, né? Então, quer dizer, levar em conta a experiência, a trajetória de vida de cada um, a sua postura à frente do legislativo, né? O que defendeu, ou o que defende, quais são as propostas que cada candidato defende, são determinantes para a eleição da Câmara de Vereadores, assim como são para a Prefeitura de Livramento e para a vice-prefeitura, né? Então, eu não quero fazer juízo de valor a respeito do desempenho dos vereadores. É um poder que eu respeito, né? A todos, de todos os partidos. Eu considero o papel do vereador um papel vital, né? Ou da vereadora, porque o prefeito a prefeita e o vice-prefeito ou vice-prefeita não vão estar em todos os lugares, e esse diálogo estabelecido, né, através dos vereadores também é importante para o desenvolvimento da cidade. Eles representam segmentos diferentes, segmentos da área rural, segmentos da área urbana, enfim, então eu dou muito valor ao papel que o legislativo tem, né, na contribuição da construção da democracia. Então, tenho certeza que o povo santanense saberá escolher, né, a melhor prefeita, o melhor vice e a melhor Câmara de Vereadores para essa cidade. Lhe pergunto, a senhora atualmente é vice-prefeita aqui de Santana do Livramento. Nessa nova caminhada eleitoral, por que prefeita e não vice-prefeita novamente? Olha, eu já fiz muito essa avaliação, né? Quando eu vim para cá em 2016, eu fui convidada pelo partido para ser candidata a prefeita, né? E a minha decisão naquele momento foi ser candidata a vice, né? Em razão de que eu estava bastante tempo, embora convivendo muito com a cidade, com o meu partido, sempre fora da discussão, do debate político local, de uma forma mais efetiva, porque eu estava trabalhando em Brasília. Então, claro, se fosse hoje eu teria tomado outra decisão, né? E o resultado certamente teria sido outro, porque a minha presença na chapa foi muito determinante e as coisas aconteceram da forma como aconteceram. Eu fui afastada da gestão e não pude desenvolver todo o potencial de trabalho, né, que eu poderia ter desenvolvido pelo município, né? Eu trabalhei muito em 2017, assumi 5 secretarias diferentes, enfim, coloquei muitas coisas de pé no município e depois, durante os 5 meses, eu pude demonstrar para a população que eu estou preparada para ser prefeita de Livramento, né? Então, a decisão é essa, né? Eu sempre estive preparada para ser a prefeita de Livramento. A minha decisão naquele momento foi uma decisão de humildade, pelo fato de que eu estava de fato fora da cidade e, para mim, eu não tenho esse desejo de ocupação de espaço de poder. Isso não é inerente à minha pessoa, né? Eu sempre fui uma pessoa de bastidores, eu não me importo de ajudar outras pessoas a crescerem. Eu acho que isso faz parte, entende? Quando a liderança é uma liderança, quando ela constitui outras pessoas no seu entorno, né? Então, naquele momento eu tive essa avaliação. Se fosse hoje, eu não teria a mesma. Certamente eu não gostaria de ter passado, de passar de novo pelo que eu passei, né? Eu não desejo para ninguém e não faria, né, o que aconteceu comigo nessa gestão, né? Não só no fato de ter sido impedida de desenvolver um trabalho que certamente ajudaria a comunidade, né, pelo conhecimento, enfim, pela experiência que eu acumulei. Isso não é nenhum engrandecimento, é apenas a constatação de que eu estudo, né, eu aprendo, eu aproveito as oportunidades que a vida me ofereceu através do meu trabalho, né? Certamente hoje a decisão seria outra, porque eu já estava preparada naquela época, né? Como continuo estando, e agora talvez ainda mais, né? Então não foi apenas o fato de ter sido afastada, mas também as perseguições, né? As ofensas, que até hoje acontecem, né? Inclusive nesse momento de campanha eleitoral, mas que eu não pretendo de forma nenhuma entrar nessa lógica, porque não é o que a população quer. A população quer isto, propostas, campanha limpa, campanha bonita, campanha alegre e propositiva. A população quer saber do trabalho que vai ser desenvolvido na prefeitura.
Eu gostaria de saber um pouco da candidata, se tem algum plano, algum projeto voltado para a Santa Casa de Misericórdia. Infelizmente, nosso hospital SUS, nos últimos tempos, acabou se envolvendo em outra polêmica, uma investigação de um desvio milionário, 2 milhões de reais de recursos do SUS que deveriam vir para a Santa Casa, mas acabaram sendo desviados, e é uma investigação que até ocorre nesse exato momento. É muito bom falar sobre esse tema, porque eu quero reforçar aqui, né, que eu, de fato, quando assumi o governo no final do ano passado, começo desse ano, afastei o Instituto Salva Saúde, né, e pude encaminhar todas as documentações necessárias e solicitadas pela Polícia Federal e pela Justiça Federal para que fosse, enfim, investigada aquela relação muito complexa que aconteceu ali e que acabou identificando, né, foi essa denúncia do Ministério Público Federal, o desvio de 2 milhões de reais da saúde do município. Já demonstrei meu compromisso com a Santa Casa, né, no momento em que assumi o governo, coloquei em dia o salário dos funcionários, paguei os serviços médicos que estavam atrasados e iniciei um trabalho de estruturação do hospital. Nunca imaginei que nós teríamos uma pandemia pelo meio, mas no momento da pandemia eu tive toda a segurança e o respaldo, né, não apenas dos médicos e funcionários da Santa Casa, como também dos funcionários da saúde. Nós pudemos já naquele período investir em recursos livres, muito dinheiro na Santa Casa, porque os recursos que vieram para o Covid-19 começaram a chegar no final de maio, começo de junho. E naquela semana em que eu assumi, eu pude repassar mais de 1 milhão para a Santa Casa, né, que estavam retidos na Secretaria de Saúde. Então, já fizemos reforma do pronto-socorro, reforma da UTI, reforma dos leitos SUS, a implantação dos leitos de isolamento para pessoas com Covid-19, a colocação de ventiladores, a aquisição de respiradores, de um respirador, conserto de respiradores, enfim, nós de fato entramos na Santa Casa para fazer um trabalho de organização daquele hospital, né? E isso é o meu compromisso com a Santa Casa, sempre será. A Santa Casa é uma prioridade. Ter uma gestão séria e correta na Santa Casa, né, que possa impulsionar o hospital para que ele caminhe com as suas próprias pernas, construindo a sua autonomia financeira, trabalhando com fortalecimento e atendimento de convênios no hospital, trabalhando com referências, né, que hoje nós já estamos preparados a ter para o hospital, como, por exemplo, a neurocirurgia, a própria traumatologia, enfim, tem inúmeras especialidades que nós já podemos ir buscando para o nosso hospital, e essa certamente é a minha intenção, porque o Hospital Santa Casa é o único hospital que atende SUS em Santana do Livramento, né? Portanto, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser respeitado, né? O recurso precisa ser respeitado. Nesse momento, nós implantamos vários protocolos, né, com relação ao Covid. E todos esses protocolos que foram estabelecidos naquele período em que eu estive à frente do governo foram construídos com a equipe de médicos, né, do Hospital Santa Casa, funcionários e com a equipe de saúde do município, né? Então, nós transmitimos uma segurança para as pessoas, de forma que teve um momento em que nós tivemos que fazer uma restrição, um isolamento, mas que nos permitiu chegar no final de maio com 35 casos, né? É claro, haveria um crescendo na doença, né? Mas o próprio acompanhamento através da telemedicina, a testagem efetiva, o isolamento de quem apresentasse sintomas, enfim, tudo isso teria certamente sido realizado por mim para que a gente pudesse manter o controle do crescimento da pandemia. Foram 20 casos em março, 5 casos em abril, né, e 10 casos em maio. Foram 35 casos até aquele momento. Então, eu não fiz esse trabalho sozinha, né? Esse trabalho foi feito com a sintonia de vários atores, o apoio do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Exército, enfim, todos se somaram nesse trabalho, né, de contenção da epidemia, e o hospital foi fundamental nesse sentido. O trabalho realizado pelo hospital foi muito importante. Então, a Santa Casa sempre será uma prioridade nossa.
Um dos pontos que tu mencionaste agora foi a pandemia do coronavírus. Nós até conversamos na outra oportunidade a respeito sobre o tema e a verdade é que Rivera vive uma situação alarmante, 123 casos ativos, Santana do Livramento está com 23 casos ativos e 6 óbitos, infelizmente tivemos um óbito registrado nessa tarde, e várias dessas sequelas, vários desses desdobramentos vão ser sentidos, o que ainda não foi sentido, será sentida na próxima gestão. Existe algum plano, alguma ideia focado numa recuperação pós-pandemia? Sim, sem dúvida alguma. Primeiro, há que se avaliar algumas medidas adotadas, né, como, por exemplo, a liberação dos ônibus de turismo, né? Isso certamente tem um resultado hoje, né? Que, enfim, nós somos uma cidade só aqui, né? Então, o controle efetivo da doença, ele tem que ser feito por ambas as cidades, ele tem que ser feito de forma sintonizada. Agora, eu acho que o futuro, a vacina ainda não foi descoberta, nós não sabemos ainda o rumo que essa doença vai tomar, né? O sentimento, enfim, a avaliação, e isso falando sem ser uma médica, né, é que, enfim, já existem hoje muitas pessoas imunizadas, né, que, enfim, tiveram contato com a doença e hoje já estariam imunizadas com relação à doença, mas nós não sabemos isso claramente. Isso ainda está por vir, né? Hoje nós estamos sabendo de uma pessoa que estava um brasileiro que estava no teste da vacina de Oxford, que veio a falecer. Quer dizer, não se sabe ainda se ele estava usando a vacina ou se ele tinha usado placebo, mas, enfim, não há ainda uma perspectiva da vacina concretamente, né? Vai ter, né? Vai chegar um dia que a gente vai tomar vacina da H1N1, do influenza, do coronavírus 19, do coronavírus talvez que venha a ser o 20, enfim, né? Isso tudo é uma perspectiva que o mundo está nos apresentando, inclusive pela relação que nós temos com o planeta, né? Então, penso que o que nós temos que ter esse foco para 2021, né? De estar prevenidos com relação à doença, não pensar que nós estamos livres dela e que a vida voltou ao normal, porque ainda não voltou, né? Nós não sabemos os rumos que esse vírus vai tomar, inclusive porque as pessoas, os cientistas ainda estão estudando, mas também pensar na questão econômica, né, do município. Nós temos que trabalhar muito o estímulo, a facilitação da vinda de empresas, enfim, a informação sobre como buscar recursos, para que a gente possa recuperar efetivamente a economia do município. Aproveitando, na verdade, um ponto que a senhora mencionou agora sobre a liberação dos ônibus de turismo. Qual a opinião da candidata a respeito dessa liberação? Foi um bom momento, não foi? Eu não teria feito, eu teria mantido, né? Porque os turistas, eles não compram no Brasil, né? Eles compram em Rivera. Então, o que fica aqui para nós, de fato, é pouco, né? Diante do risco, né? de contaminação através desse vírus. Então, a minha iniciativa teria sido outra, certamente. Mas foi assim a decisão, então agora colhem-se os resultados, né? Infelizmente, é o que está dado. Eu acho que nós temos que sempre primar pela transparência das informações, né, com relação ao coronavírus. Aliás, se hoje tem o que está permitido pela lei, né, para qualquer prefeito ou prefeita desse Brasil, é informar sobre o coronavírus, né? Então, isso é uma questão que tem que ser uma prioridade, mas eu penso que teria tomado, sim, outra atitude. Dando continuidade às perguntas, um dos temas que ressurgiu nessa época de eleição seria um considerado elefante branco santanense, que é a usina de asfalto. Sim. Qual a opinião da candidata a respeito da usina de asfalto? Ela pode ser utilizada? Não pode? Primeiro, queria falar assim, que eu acho que nós temos uma situação na cidade, né? E eu quero falar diretamente para os bairros da nossa cidade, né? Para o centro da nossa cidade e para os bairros da nossa cidade.
para o centro, que é o cartão postal do município, né? É o cartão de visitas do município, que precisa estar bem organizado, precisa estar bem limpo, né? E nós queremos ter isso como meta, manter uma equipe permanente de limpeza no centro, manter as ruas em condições de trafegabilidade, especialmente as vias do transporte coletivo, né? Mas nós temos que olhar para os bairros. A usina de asfalto foi adquirida, né, com uma expectativa de utilização, né? Infelizmente, durante esse último período, ela teve uma degradação muito grande, né? E hoje, quando eu cheguei no governo, eu pedi um relatório técnico a respeito das condições da usina e acabei recebendo uma vistoria no dia 15 de janeiro de 2020 que dão conta de que ela esteve sem cobertura, sofreu com a ação do tempo, os mecanismos foram danificados, foram retirados da usina vários dispositivos e componentes como freios, paralamas, lanternas, 4 motores e o kit de ferramentas. Houve danos de vedação sobre a parte elétrica, que sofreu corrosão, oxidação, exposição ao tempo. Tem danos nos componentes eletrônicos do painel da usina. Ela é uma coisa complexa. E além disso, ela não funciona sozinha, né? Ela tem que ter um caminhão que possa carregar aquele asfalto quente na temperatura correta até o local onde vai ser asfaltado, onde vai ser realizado o serviço. Tem que ter rolo, né, adequado para isso, né? Enfim, tem uma série de equipamentos que o município não tem e que caminham junto com o caminhão, enfim, que caminham junto com a usina. Eu não teria comprado a usina de asfalto, né? Eu acho que foi um recurso, né, que foi um entendimento de um outro gestor, enfim, eu respeito o entendimento dele, mas eu como prefeita não teria comprado, porque eu teria ouvido os técnicos, né, da prefeitura, que todos, na oportunidade, foram contra, né, os técnicos da Secretaria de Planejamento. Então, eu teria ouvido os técnicos da prefeitura, né? O custo-benefício desse investimento não compensa, né, segundo pareceres técnicos. Então, porque hoje sai mais barato terceirizar o serviço do que fazer o funcionamento dessa usina. Ao assumir o governo, eu pedi esse relatório, né? Obviamente eu não tive condições em 5 meses de fazer um levantamento melhor a respeito de como fazer essa máquina funcionar de novo, porque de fato eu voltei a minha atenção para a pandemia e aquilo que eu pude fazer de asfalto naquele momento, que foi a Camila Alves Gisler, a Ângelo Melo, o próprio trevo da Brigada Militar ali, nós acabamos, que era um recurso pré-sal, nos era permitido que a gente pudesse, para a infraestrutura, né, utilizar a licitação que existia, que já estava pronta na prefeitura. Então, nós terceirizamos o serviço e o serviço foi feito com rapidez e agilidade. Ao chegar ao governo em 2021, tem que fazer uma análise do que é que custa para consertar essa usina, né, que já está há um bom tempo sem funcionar. Mas que é preciso olhar para ela com esse olhar, né, do que se vale a pena consertar. Por que eu disse no começo de falar para os bairros, né, e para o centro da cidade? Porque nós estamos carecendo muito de infraestrutura nos bairros, e os bairros e as comunidades sabem disso, né? Nós temos várias localidades onde passar uma máquina e encher a rua de pedra grande não serve para a comunidade. É mais risco ainda do que ficar com a rua atorada pelo meio. Entendeu? Quando chove e atora a rua, né? Então nós temos que ter um trabalho de recuperação dessas ruas de uma forma que as pessoas possam ter trafegabilidade efetivamente. Bom, vai se asfaltar todas as ruas de Livramento? Claro que não. Nós temos mais de 90 loteamentos irregulares no município, né? Então isso exigiria um orçamento inteiro da cidade, de um ano, mais de 250 milhões. Para fazer infraestrutura em todos esses loteamentos irregulares. Mas é óbvio que nós vamos olhar para as ruas onde passam os ônibus, né? Tanto nas vias centrais e nas grandes vias da cidade, mas também dentro dos bairros, por onde entra o transporte coletivo, né? Que é uma demanda, assim como as paradas de ônibus, né, que foram iniciadas, que se colocou ali no começo do ano, compradas pelo Conselho de Habitação, né, e que nós temos que dar continuidade porque há uma demanda também da comunidade nesse sentido. Isso é condições e qualidade de vida para as pessoas
que usam o transporte coletivo, que aliás também está no nosso plano de governo fazer a licitação, não é? Porque urge a qualidade do transporte coletivo em Santana do Livramento. Transporte coletivo que respeite os horários, né? Que tem horário estendido, porque tem gente que trabalha até de noite, até mais tarde, e não tem o transporte para ir para casa, tem que ir de táxi ou no mototáxi, né? Então nós temos que garantir, né, para as pessoas a mobilidade urbana de qualidade, e isso faz parte das ruas bem arrumadas e faz parte também de um transporte coletivo que dê qualidade, que dê condições às pessoas de irem e virem para suas casas, para o trabalho, enfim, em boas condições. Durante a campanha, a candidata tem visitado alguns bairros. Como a senhora tem identificado, como a senhora tem encontrado as ruas de Santana do Livramento? Muito feias, né? Há um protesto geral da comunidade de que os bairros foram esquecidos e, de fato, penso que há que ter uma atenção com os bairros. Agora, veja, nós temos que ter um trabalho muito efetivo no começo do ano de buscar emendas para o município, né? Nós temos que recuperar o parque de máquinas do município, que está no chão, né? E ter um parque de máquinas que atenda a zona rural, né? E depois nós podemos falar sobre a proposta com relação à questão da zona rural, mas ter um parque de máquinas que atenda a região urbana, né? Nós temos um serviço que é o de manutenção da cidade limpa, das praças cuidadas, e temos um serviço que é de arrumar as vias urbanas dos bairros do município, né? E alguns desafios muito grandes, como, por exemplo, a conclusão daquelas pontes lá do bairro São Paulo, né? Que é uma grande reivindicação. Hoje se entra no bairro São Paulo apenas por um lugar, né? E isso não é possível que permaneça por mais tempo. Além disso, eu quero aqui, de público, falar contigo e com quem está nos assistindo, a minha preocupação com o PAC, né? Quando eu assumi, nos primeiros 5 meses, vou dizer de novo, o PAC 2 tinha perdido o prazo, né? Eu fui até Brasília, nós conseguimos um prazo até 31 de dezembro. E esse prazo não pode ser perdido, porque é todo o PAC do Prado, né? Onde foi feita a obra da rede e não foi feita as obras das ETs, das estações de tratamentos de esgoto. Então esse recurso ele é para isso, é para a construção dessas estações de tratamento que vão dar atendimento à zona do Prado. Então esse prazo é 31 de dezembro, ele não pode ser perdido, né? O PAC 2 tem que ser colocado em funcionamento sob pena de nós perdermos o recurso que vai dar condições de ter esgoto tratado em toda a zona do Prado. Então, aproveito para chamar a atenção sobre esse fato, que para nós é de fundamental importância. Que olhar o governo Mari daria para a zona rural de Santana do Livramento? Bom, ontem, inclusive, nós tivemos uma live sobre o assunto, né, com algumas pessoas, enfim, da área, participando nessa discussão. O desenvolvimento rural é central para nós. Primeiro, eu quero dizer assim que não só Santana do Livramento, como o Brasil, em momentos de crise, sempre é sustentado pelo primeiro setor, né? Nós temos aí a situação da pandemia. O Brasil é um país que não tem uma política industrial. Então, o que aconteceu? Foi o primeiro setor que sustentou, né, o país nesse momento. Da mesma forma, Santana do Livramento. Nós temos uma grande fonte de receita no primeiro setor. Então, nós temos que dar atenção para a Secretaria de Agricultura como ela merece. E Secretaria de Agricultura é manutenção de estradas rurais, mas é também apoio técnico, é também capacitação de produtores, é também olhar os segmentos produtivos da cidade que estão prontos, né, para se tornarem arranjos produtivos locais e assim poder qualificar ainda mais a sua produção, como a ovinocultura e a produção do mel do município, né? É também olhar para as agroindústrias. Então, sobre as estradas rurais, nós temos a meta de implantar o plano de recuperação das estradas rurais. Hoje, eu posso afirmar para vocês que o ITR do município esse ano vai chegar a 5 milhões. Então, a comunidade precisa saber disso, especialmente quem mora na zona rural, né? Nós temos o departamento de ITR, hoje todo
o recurso fica no município, do Imposto Territorial Rural. Então, a nossa ideia é fazer um plano, né, de recuperação que efetivamente construa estradas no município, né, que faça estradas. Nunca foram feitas as estradas do município. O que existiam eram corredores que foram se tornando estradas com o tempo e que hoje não aguentam um caminhão de soja, né, saindo depois que chove. Né? Porque nós temos duas áreas, nós temos a área do arenito e nós temos a área do basalto no município. A área do arenito é muito complexa, né? E é onde está a produção agrícola. Né? E a área do basalto que sai a produção, é a produção da pecuária do município. Então, nós queremos fazer esse plano, né? E ali criar um fundo com recursos do ITR e com a parceria dos produtores, mas uma parceria transparente. E um conselho que faça a gestão, que pode inclusive ser o CONDER, né? Porque no nosso governo nós vamos dar poder aos conselhos, nós vamos ouvir os conselhos. Isso faz parte do controle social, faz parte da transparência e faz parte da democracia, da democracia participativa, né? Os conselhos terem o direito de opinar. A partir daí, os produtores vão definir como vai ser o seu aporte nesse fundo, se vai ser através da extensão territorial da sua propriedade ou se vai ser através da produção de cada propriedade, mas nós vamos constituir um fundo e esse fundo vai ser usado para fazer estrada. O que é fazer estrada? Né? É levantar a estrada, né? É colocar bueiros onde tem, onde corre a água pelo meio da estrada, né? É fazer a drenagem efetiva dos lugares, é colocar equipe técnica naquele departamento de estradas rurais, né? Tirar da política e colocar equipe técnica, né? Com engenheiro que possa respaldar o trabalho que vai ser realizado nas estradas, né? Fortalecer a Secretaria de Agricultura, enfim. E com a saída da produção, isso tem um retorno para a cidade. Tem retorno para os produtores e tem retorno para o município através do ICMS. Isso é uma forma de melhorar a receita. Quando a gente não arruma estrada, nós estamos renunciando à receita que vem para o município, né? Então, isso é um compromisso. Faz parte desse leque do desenvolvimento rural. A agroindústria, muito importante. E em 2012, quando finalizou os 2 primeiros mandatos do governo do PSB, nós tínhamos 70 agroindústrias. Hoje nós temos 73. Quer dizer, tem muitas pessoas funcionando na informalidade. Nós temos um departamento, um departamento de inspeção sanitária do município altamente capacitado para ajudar essas pessoas a saírem da informalidade e virem para a formalidade. E a gente constitui, né, espaços de mostra dos produtos santanenses. Hoje a gente produz aqui queijo, mel, iogurte, bolachinha, rapadurinha, hortifrutigranjeiros. E nós temos então que fortalecer as feiras que já existem, constituindo um espaço efetivo, né, de venda do nosso produto. O azeite nosso aqui foi premiado em Paris, né, numa mostra, o nosso azeite de oliva. Né? Enfim, então nós temos uma gama de produção aqui muito importante. E para isso nós temos que ter sempre a Emater do nosso lado, né? Fazer parceria com outras entidades que dão apoio técnico aos pequenos, aos médios produtores, aos grandes produtores também. Né? Nós temos que ter parceria com o INCRA, com a Secretaria da Agricultura, com o Ministério da Agricultura, enxergar esse potencial. Né? Livramento é uma das últimas fronteiras agrícolas desse estado. Né? É uma cidade que tem terra para produzir e produz tudo aqui. Então, conquistar nossa autonomia financeira olhando para o setor produtivo, né, para o setor do agronegócio, do pequeno ao grande, é uma saída econômica para o nosso município, eu não tenho dúvida disso. Dando continuidade com os temas que nós estamos conversando, foi confirmado já para esse período de 2020, ainda nesse 2020, um novo concurso público na área da educação. Concurso público na área da educação.
vai ser feito em 2020 a princípio, mas todos esses servidores serão empossados na próxima gestão, de 2021. Necessariamente ele precisa ser feito em 2020. Aí eu quero lembrar, né, que nós fizemos no começo do ano um acordo judicial, né, por decisão minha, inclusive, né, fomos nós que fomos à procura do Ministério Público para tratar, né, desse assunto e inclusive da Câmara, e também era desejo da Câmara de Vereadores. Nós tínhamos o entendimento que o processo seletivo só poderia ser aproveitado se houvesse a concordância, né, do poder do Judiciário, né, do Ministério Público, enfim, do Poder Judiciário. Dessa forma nós fizemos um acordo judicial que determina, enfim, cujo compromisso foi um acordo, foi meu desejo também, não foi uma imposição, foi um acordo feito com o Poder Judiciário, né, para que o concurso público saia esse ano e que o ano que vem não haja mais essa problemática de contratos dessa forma inadequada como eles são feitos hoje em Santana do Livramento, aonde se faz a apresentação de currículo e a escolha é completamente subjetiva, né? É de acordo com a vontade, né? Então, nós temos que dar transparência a isso, o concurso público é a forma mais correta, né? Se porventura, né, houver alguma situação em que precise se fazer um processo seletivo, não para a área de educação, que deve sair o concurso, mas para alguma outra área, que seja com teste e apresentação de títulos, que isso é a forma mais adequada. Na educação, a nossa expectativa é que em 2021 nós possamos nomear os professores e professoras, enfim, e todos os outros servidores necessários para o funcionamento da educação no município. Um ano que vai ser muito atípico, porque é um ano pós-pandemia, né? A educação este ano funcionou de forma virtual, né? Com todas as dificuldades que nós sabemos que os nossos alunos, né, têm para acessar a internet. Nós não temos internet na zona rural, né? Nós temos dificuldades na zona urbana também, em função do tipo de celular, das pessoas não terem recurso para colocar créditos, enfim, né, para poderem acessar a internet. Então, 2021 vai ser o ano do foco na educação. A educação vai ter que ter um desempenho fenomenal. A dedicação desses mestres do Magistério Público Municipal, que é fantástica, vai estar redobrada, né, em função do desafio que nós vamos ter que ter de fazer 2 anos em um. Né? Porque, por mais que tenha a dedicação dos professores e dos próprios alunos nesse momento de pandemia, certamente não substitui a educação presencial. Né? Assim como pedir o voto por aqui, também não substitui eu te olhar nos olhos e perguntar se tu já tem candidato e gostaria de ouvir as minhas propostas. Né? Então, esse contato pessoal do aluno-professor, ele é insubstituível ainda. Né? É preciso, especialmente nas séries iniciais da educação infantil, que é tão importante. Existe algum plano para algum outro concurso em alguma outra área? Sim, nós queremos fazer concurso para as outras áreas da prefeitura. Fiscal tributário, né? Hoje o município tem um apontamento, né, por renúncia de receita, por não ter fiscal tributário. Certamente fiscalização de comércio, né? O DEMA, né, também é um ambiente onde nós temos excelentes profissionais que podem prestar concurso e serem servidores do município. A própria Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Agricultura, da mesma forma, né, a Secretaria de Assistência, todos os equipamentos sociais da Secretaria, públicos, aliás, da Secretaria de Assistência, como o CRAS, CREAS, Centro de Referência da Mulher, Centro do Idoso, todos esses equipamentos precisam de técnicos para funcionar, né? Hoje mesmo eu estive numa entidade de manhã conversando, né? Que também tem necessidade de apoio técnico, né? E que é isso, nós temos que ter os técnicos para desenvolver o trabalho de assistência no município e também ser parceiro das entidades que hoje cumprem um papel social tão importante para a nossa comunidade. Vamos nos encaminhando para os últimos 6 minutos de entrevista. Pois então, passou muito rápido e eu quase não falei sobre turismo, faltou falar sobre muitos temas ainda, né? Tu aproveita e vai pergunta para o Ângelo, então. Com certeza. Quando ele estiver aqui.
mas tem muitas temáticas ainda que a gente precisaria abordar num programa tão importante como esse, né? Perfeito. Eu queria saber, em caso de não eleição agora nesse período de 2020, em uma próxima corrida eleitoral, a senhora colocaria seu nome à disposição novamente para ser prefeita? Olha, eu já tenho dito à comunidade e em várias entrevistas, né, que tanto eu quanto o Ângelo, nós vamos ser candidatos nesses próximos 4 anos e não vamos para a reeleição, né? Nós temos esse interesse, a gente acredita, né, na alternância do poder, né? E nós acreditamos na construção de um projeto de longo prazo para Santana do Livramento, não um projeto de 4 anos, que depois vem outro e esquece o que estava sendo construído e começa tudo do zero, né? Nós temos que construir Livramento. Ribeira é um exemplo tão positivo para nós, ali tem um governo que muda o representante, mas o projeto continua sendo o mesmo, né? E continua avançando. Então, eu acho que esse exemplo é um exemplo salutar. Sobre se eu não houver, né, se eu não for a prefeita de Santana nesses 4 anos, for escolhido uma outra pessoa, uma outra candidatura, se eu voltarei a ser candidata, eu não pensei sobre isso ainda. Né? O que eu desejo, de fato, é contar com a confiança da população pelos próximos 4 anos, para que eu possa efetivamente desenvolver um trabalho, trabalhar pela cidade, com seriedade, né? Respeitando o dinheiro público, gastando apenas o que for necessário, investindo naquilo que é prioridade para o município, cuidando das pessoas. Esse é o meu desejo. Eu não penso em outra hipótese no momento. Eu quero a oportunidade agora, né? Que o senhor e a senhora que estão nos ouvindo nos deem, a mim e o Ângelo, a oportunidade de governar Livramento pelos próximos 4 anos, e nós vamos mostrar que nós podemos fazer mais e podemos fazer melhor. Gostaria de convidar a candidata agora de conversar diretamente com o santanense que está nos acompanhando. O santanense que está aí acompanhando através do Sentinela 24 horas, olhando ali para aquela câmera, conversar e deixar seu recado, deixar sua mensagem para todos que nos acompanham. Primeiro, eu não sei se eu vou ter oportunidade de conversar novamente com o público do Sentinela 24 horas antes do final desse processo de eleição, né? Então eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, mas especialmente agradecer a nossa comunidade. Eu sou muito honrada, né, de estar participando desse processo de eleição. Acho que é muito bonito a gente viver um momento de democracia como esse, respeitando as pessoas, respeitando os adversários, sem atacar ninguém, falando de propostas, falando daquilo que nós entendemos que a cidade merece. E como eu disse anteriormente, eu me sinto muito preparada para governar Livramento, assim como o professor Ângelo, que já teve essa experiência também de ser vice-prefeito de Santana, e esse grupo de partidos, aos quais certamente se somarão outros se nós estivermos à frente da prefeitura, porque nós queremos fazer um governo para todos e todas, né? Nós queremos cuidar da nossa comunidade. Acho que penso também que o fato de ser mulher traz um elemento novo para a política, né? A mulher traz esse elemento do cuidado, da sensibilidade, né? Como diz Michelle Bachelet, quando uma mulher vem para a política, muda a mulher, mas quando muitas mulheres vêm para a política, muda a política. E está nesse momento de dar oportunidade às mulheres, as pessoas que gostaram daquele momento do governo, dos 5 primeiros meses, que se sentiram cuidadas, que se sentiram seguras, né, sob o comando de uma mulher que dialoga, que olha no olho, né, que é uma guerreira, que é uma trabalhadora como cada cidadão e cada cidadã, né, que acredita no município. Eu amo a minha cidade, né, eu tenho muita convicção de que nós podemos construir um momento novo para Santana do Livramento. Então, eu peço o voto, peço o apoio, o teu apoio, para que a gente possa construir essa caminhada juntos, né, de 4 anos. Essa oportunidade, em 5 meses não deu tempo de fazer muita coisa, mas em 4 anos, certamente nós vamos fazer muito mais, cuidando de Livramento, com respeito, com diálogo, com alegria, né, com serenidade, muito principalmente, como a cidade merece. Mari, muito obrigado por estar presente aqui, muito obrigado por conversar comigo e com a comunidade santanense. O prazer foi meu, agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Muito obrigada.
E desejo a todos vocês que estão nos acompanhando uma ótima noite. Agora vamos entrando na noite, então já desejo a todos uma boa noite. Lembrando que amanhã estaremos ao vivo novamente no De Frente com a Coruja, conversando com mais candidatos à Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. Hoje tivemos a presença da candidata Mari Machado, da coligação Coragem para Mudar. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Mari. Obrigada. E desejo a todos vocês uma ótima noite. E não esquece, curta a página do Sentinela, clique em seguir, clique em ver primeiro, que toda vez que nós estivermos ao vivo, você vai estar junto conosco, a qualquer hora e em qualquer lugar.